Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou Daniela Schindler e Juliana Portnoy para conversar sobre o livro Uma Casa no Mundo. No começo do ano, a Daniela Schindler e a Juliana Portnoy lançaram um livro, Uma Casa no Mundo, com diversas histórias de sobreviventes do Holocausto que vieram para o Rio de Janeiro. Eu vou bater um papo com elas para saber mais sobre esse livro. Oi, Daniela, tudo bem? Conta para mim como que foi a ideia de fazer esse livro. Ele veio através do projeto Memórias? Que bom estar aqui com vocês no programa Shalom Brasil. Obrigado pelo convite, Marcelo Rollender. Stella, prazer estar conversando com você, mesmo remotamente. E para contar um pouco como surgiu a ideia desse livro, eu tenho que voltar no tempo e falar da minha trajetória, que é uma trajetória de trabalho ligado à memória e à identidade. Em 1997, a Academia Brasileira de Letras estava completando 100 anos e a Nélida Pinhora, a primeira presidente mulher da casa, e ela me convidou para criar um projeto de visitação escolar e também para grupos agendados. E desse projeto de memória, que eu pesquisei a história da academia e a história dos acadêmicos, um projeto que era para durar um ano, durou 15 anos. Desde então eu me apaixonei por essa pesquisa histórica e venho trabalhando com o resgate da memória dos prédios no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. E mais recentemente o que aconteceu foi que as pessoas que estavam dentro dos prédios e que ajudavam a contar a história desses palácios, elas saíram, foram pela porta da frente, né? Ganharam protagonismo, vieram à frente da cena, e aí eu me interessei pela história das pessoas. E agora eu estou contando a história da minha gente. Eu sou de uma família judia carioca, e eu contei nesse livro Uma Casa no Mundo, esse livro aqui, né? Eu contei a história de 14 famílias que, como a minha família, aliás, a minha família é uma das histórias, vieram para o Rio de Janeiro, migraram para cá e encontraram na cidade maravilhosa um novo lar, um lugar para criar seus filhos, trabalhar e viver em paz e segurança. E Daniela, o livro contém histórias verdadeiras dos imigrantes que vieram para o Brasil. Qual foi o critério de escolha dos personagens para o livro? Todas as histórias que eu estou contando são histórias verdadeiras. É isso que faz o livro ser tão bonito. Eu entrevistei pessoas que são os protagonistas das histórias. Então, como é o caso da Leona, que é uma mulher que trabalhou para a ONU e fez a Brasil Foundation, e também a Lore, que é uma outra mulher que morou na China. Então elas são entrevistadas e ao mesmo tempo elas são as protagonistas dos contos. Então eu digo que quando eu tive essa sorte de ter as testemunhas oculares, as pessoas que vivenciaram as cenas, é muito rico o relato. Outras vezes eu entrevistei pessoas que são os descendentes dos protagonistas, né? Então, uma filha, um sobrinho. Nesse caso, elas estão me contando o que elas sabem. E eu tive que, algumas vezes, complementar esse relato com pesquisa histórica. Coisas que eu pesquisei em sites, em filmes e até em museus. Então, esse é um livro de histórias 100% verdadeiras. E por isso acho que ele se torna um testemunho histórico muito importante para falar de uma época e de falar de uma comunidade. E Daniela, Juliana Portnoy também fez parte do livro, né? Eu vou chamar ela para saber um pouquinho sobre essa parceria. Oi, Juliana, tudo bem? Como que foi ajudar a construir esse livro? Stella, obrigada pela pergunta. A Daniela me convidou para participar com ela desse livro lindo, esse projeto que ficou maravilhoso. Eu fiz as pesquisas historiográficas, pesquisei os termos que aparecem no livro e que deram origem ao glossário que está presente no final de cada uma das histórias sob o nome de Nossas Palavras. Também ajudei a Daniela na pesquisa daquilo que concerne ao contexto judaico em que aparece nas histórias. Então, a origem cultural, étnica, religiosa, até geográfica dessas famílias de origem judaica foram pesquisadas por mim.
E por último, eu ajudei a Daniela a selecionar quais eram as pessoas, as famílias que deveriam constar no livro no sentido de sua origem, a fim de que nós mostrássemos a diversidade da origem judaica, a diversidade das línguas, das origens geográficas, culturais, religiosas, dos vínculos das famílias, diferentes vínculos das famílias com o judaísmo, alguns vínculos mais ou menos evidentes com o judaísmo, tudo isso para mostrar que a imigração judaica ao Brasil e ao Rio de Janeiro em específico é muito diversa e muito rica. Obrigada, Juliana. Obrigada, Estela. E eu vou voltar aqui com a Daniela. Daniela, tem outros projetos ligados à comunidade judaica, né? Conta um pouquinho sobre eles. Isso mesmo, Estela. Por cerca de 5 anos eu venho trabalhando com projetos culturais, projetos de memória, projetos em museus, livros, junto com a comunidade judaica. Agora, em setembro, está finalmente abrindo o Museu Judaico de São Paulo, que é uma grande expectativa para a cidade, né? E a Saputi, que é a minha empresa, vai estar coordenando o programa educativo do Museu Judaico de São Paulo, que é uma honra, que é um grande prazer. Vamos também estar fazendo com o Centro de Memória do Museu Judaico, um projeto que está começando agora, acho que mês que vem, patrocinado pelo Instituto Klein, um projeto parecido com esse livro, Uma Casa no Mundo, mas é um projeto de animação, é uma série de vídeos animados que vai falar sobre a imigração judaica para a cidade de São Paulo. Com o Hillel, do Rio de Janeiro, nós fizemos uma visita teatralizada para o grande templo israelita que fica na Rua Tenente Pozzolo, onde antes era o bairro da Praça 11, o bairro foi posto abaixo para passar Presidente Vargas, e era um bairro onde os judeus que chegaram principalmente da Europa e os negros conviviam em harmonia na década de 20, e é uma história que eu contei dentro do templo com atores que percorriam os espaços e cantavam. Isso está disponível na internet. E agora veio Uma Casa no Mundo, esse livro que a gente está falando aqui, e uma consultoria que está começando para o Memorial do Holocausto, aqui também do Rio de Janeiro. Obrigada, Daniela, pela entrevista, pelas informações e sucesso aí nos projetos. Estela, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, com o programa Shalom. Muito obrigada. E se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre nossos projetos, a Saputi Projetos Culturais tem um Facebook, um Instagram e o site saputiprojetos.com.br. Obrigada e foi um prazer estar aqui.